Então, gente, hoje, a pedido da Dona Esther, nós vamos dar continuidade à nossa meditação. Vou botar até um pouquinho mais para trás para dar para ver ela. Aqui. A nossa meditação de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11. Chega mais um pouquinho, mãe. Capítulo 11 e versículo 17. Mas antes, nós vamos pedir a Deus direção. Quer orar, mãe? Senhor Deus, muito obrigado por este dia, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de, através deste veículo, Senhor, falar com muitas pessoas que estão sofrendo, que têm dúvidas, ou que estão ainda assim, Senhor, indecisas por muitas coisas. E nós queremos passar para essas pessoas a fé genuína, a fé verdadeira, que nos sustenta e que nos dá vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós vamos falar de 1 Coríntios capítulo 11 e a partir do versículo 17. Mãe, você quer ler? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. É forte esse primeiro versículo aqui, né? Porque você vê que hoje, muitas vezes, as pessoas se juntam, não é para crescer. Mas edificar, né? Para fofocar. Mas é para fofocar, é para ficar vendo. Saber, né, das novidades. Ficar vendo a roupa da outra, né? Ficar vendo o cabelo, ficar criticando. Olha quem tá ali, quem sentou do lado de quem. Né? Isso são coisas naturais da mulher mesmo. Mas nós que queremos seguir uma disciplina que Deus nos dá aqui nessa palavra, nós evitamos. Queremos aproveitar esses momentos diferentes. Somos diferentes do mundo. Então, também fazemos coisas diferentes, não é? A gente vê que a igreja, né, ela perde a santidade dela quando se coloca a carne. E a carne aquelas pessoas que não são nascidas de Deus, elas têm essa tendência de levar tudo para a carne. Tudo ela leva para a carne. Então, ela... gosta muito de novidades, né? Mas ela é aquela coisa de criticar, de ficar... julgando. Querendo saber, né? Quem foi para onde e o que está acontecendo, né? Aquelas pessoas... Sabe aquelas pessoas que em inglês se chamam busybodies, né? São pessoas que estão sempre ali querendo estar por dentro de tudo que acontece, sabe? Elas querem preencher um vazio, não sabem o que é, né, esse vazio, então elas preenchem com essas coisas. A carnalidade. Então, o apóstolo Paulo está falando que nós não devemos nos juntar para pior, mas para melhor, ou seja, para nós crescer. Então, a gente está aqui, por exemplo, a gente está nessa live aqui, essa live que nós temos feito de segunda a sexta, né? Essa live é para edificar, é para crescer, é para a gente melhorar. A gente não pode estar aqui se juntando para piorar, para causar dissensão, para causar dúvida, para fazer você sentir pior. Não, a gente está aqui para falar a verdade que liberta, a verdade que vai te ajudar a sair dessa situação que você está. Então, nós não estamos aqui para fazer você se sentir menor, inferior. Às vezes a gente dá exemplos que às vezes podem ser interpretados como se fosse que a gente está falando mal de você. A gente não está falando mal de você. A gente está aqui falando a palavra de Deus e alertando. Agora, você faz o que você tem fé de fazer com o que você recebe daqui, tá? Mas toda vez que nós nos juntamos, seja na igreja, seja aqui pela internet, pela live, nós temos que nos juntar para melhor e não para pior, tá? É isso que ele está falando. Continua aí, mãe, do 18. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte eu creio.
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então ele está falando que quando eles se juntavam na igreja havia dissensão. O que é dissensão, né? São pensamentos diferentes. Ou também você fala uma coisa e a pessoa interpreta completamente outra. Então há dissensões, há intrigas, né? E isso machuca muito as pessoas, porque elas se sentem injustiçadas. Então, o que isso vai levá-la? A desistir da fé. Poxa, nem aqui, entre os irmãos, né, que têm a mesma fé, que seguem o mesmo Deus, há compreensão, há desconfiança, há mal-entendido. Não pode haver isso, porque o Espírito Santo, ele edifica e não causa dor, né? Agora, é quando você que é de Deus, você que tem o Espírito Santo, você é vítima desse tipo de coisa, de alguém interpretar mal você e ficar, né, com inimizades, ter esse tipo de carnalidade no nosso meio. Quando isso acontece, quando a pessoa é de Deus, o que ela faz? Ela leva a Deus a situação. Então, eu já passei por isso, minha mãe já passou por isso. A gente já estão calejadas. A gente, às vezes, recebe indiretas, né? E o que eu tenho que sempre me preocupar, você que é cristã, você que é de Deus, você tem que sempre se preocupar com a sua condição diante de Deus. Porque se você leva o que acontece, o que as pessoas falam, o que as pessoas entendem de você mal, se você leva para o lado pessoal, se você se torna vítima, né? Se dá vazão à carne, né? Se você fica triste e fica criticando, né, a pessoa também, e fica querendo mandar indireta também, e fica lá querendo se defender, ou fica lá querendo, se vingar de alguma forma, ou fica querendo fazer todo mundo ver que você está sendo vitimizada, você está agindo pela carne, sabe? O que a gente faz? O que normalmente a gente faz? A gente leva a Deus, sabe? Quando acontece alguma coisa, quando eu vejo que alguém está mandando uma indireta para mim, quando eu fico sabendo que alguém está falando mal de mim, que me interpretou mal, o que eu faço? Eu oro a Deus. E eu falo, meu Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe de quem eu sou. E o que eu fiz e o que eu falei. Então eu peço que o Senhor venha me justificar. Porque eu não vou me justificar. Porque eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. Sabe? Então, em vez de eu ficar ali me lamentando pelo que falam ou deixam de falar... É pior, porque ela sofre muito com isso, né? Porque senão eu vou me deixar levar pela carne, vou me deixar levar pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, sabe? Então, às vezes, é melhor você chegar diante de Deus e levar diante de Deus. E se você foi a pessoa que foi mal interpretada e você conhece essa pessoa, você fala, vai lá, chega para a pessoa e fala, olha... Eu não sei porque eu vejo que eu fiz isso aqui, eu falei isso aqui, e talvez você me interpretou de um jeito errado. Eu peço que você venha me perdoar, mas não foi isso que eu quis dizer. É só isso. Agora, você ficar de um lado, né, achando, levando aquele mal entendido adiante, e ficar ali falando com os outros, sabe? Você está... como ele está falando assim, se juntando para pior. Você não está melhorando, você não está ajudando, você está piorando a situação. Na igreja ela fala, tudo entrego, mas quando chega nessa hora, ela não entrega o problema que ela enfrenta a Deus. Então você chega na igreja, fala uma coisa e vive outra em casa, então você não está confiando que Deus é justo, que Ele está vendo tudo que acontece, que não fica nada sem a ação dele. Não, continua. Então, você tem essa confiança, poxa, Deus está vendo, Ele é justo. Ele mesmo vai te defender, porque você está dependendo dele, não está dependendo dos seus argumentos.
da sua defesa. Você é uma pessoa que depende exclusivamente de Deus. Se você tiver mesmo o Espírito Santo, porque se você não tiver, você fica na carne. Então, vamos continuar lá no versículo... Aí ele fala também que, no 19, que entre vós é importante, né? Importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, é interessante isso aqui que ele fala, porque heresia é aquilo que é contra a palavra de Deus, contra Deus, né? Então, ele fala, olha, importa que haja isso, porque é assim que a gente conhece os sinceros. Os da fé. Os da fé. Porque os da fé, eles não se deixam levar pelas heresias. Aí eu falo com você que você tem sido uma cristã que se deixa levar, sabe? Qualquer argumento novo, por exemplo, você vem aqui e assiste essa live e você, assim, tal, você gosta. Aí você assiste a live de outra pessoa, né? De outra igreja, de outra denominação, ou que não é de igreja nenhuma, e que começa a falar de outras coisas, outros assuntos, e de repente ela está falando uma coisa que vai contra aquilo que você ouviu aqui. Aí você, então tá, então é assim. Quer dizer, quando a pessoa é muito assim, chuchu, né? Vai com Maria, vai com as outras. Ela aceita tudo que ela ouve. Isso também fala a respeito da vida espiritual dela. Porque as pessoas que são de Deus, elas são muito bem definidas. São muito definidas. Quando, por exemplo, se eu tenho o Espírito Santo e você tem o Espírito Santo, então quando eu falo algo no Espírito, então você que tem o Espírito Santo, você imediatamente entende isso. Você entende que é do Espírito, porque há uma confirmação de Espírito para Espírito. Mas quando você não tem o Espírito Santo, como nós falávamos ontem, né? A pessoa fica volúvel, ela fica... Qualquer pessoa pode falar para ela, olha, é assim. Então é assim. Aí a outra fala, não é assim. Então não é assim. Sabe? Então, por isso que o que ele está falando aqui, que as heresias importa que haja entre nós, para que nós venhamos conhecer quem são os sinceros, também para você que não é de Deus, e reconhecer o seu estado diante dele, sabe? Se você é uma pessoa assim volúvel, você não é uma pessoa muito definida na sua fé, uma hora você está bem, outra hora você está fraca. Um dia você está forte, outro dia você está mal, né? Um dia você está se entregando para Deus, outro dia você está cheia de dúvida e você começa a pensar em voltar para o mundo. Esse seu estado volúvel está falando que você não é de Deus ainda. Você ainda não tem a Deus na sua vida. Você se entregou, mas você pegou a sua vida de volta. Aquele dia você falou, meu Deus, entrego minha vida. Aí você, não sei como, você pegou a sua vida de volta, sabe? Então, eu vejo aqui que não é uma forma de inferiorizar ninguém, mas é uma forma, nem de fazer uns parecerem melhor que os outros, mas é uma forma da gente se avaliar, sabe? Se você aceita qualquer heresia, isso fala da sua vida espiritual. Você, por exemplo, que aceita qualquer pregação contra... Sem verificar a palavra de Deus. E essa pregação da graça, essa pregação, sabe? Não precisa sacrificar. Não precisa sacrificar. E começa a questionar tudo, e começa, sabe? Começa a ter maus olhos para com as pessoas na igreja, para com a igreja, para com a liderança da igreja. Você fica tendo esses comportamentos. Esses comportamentos estão falando que você não está bem, sabe? Eu não estou aqui me defendendo ou defendendo a igreja de forma alguma. Eu estou aqui ajudando você a se avaliar. Porque a pessoa, quando chega nessa situação de heresia, mãe, o que ela faz?
ela acredita tanto nos argumentos que ela tem, que ela ouve, né? Que ela chega a sair da igreja por isso. Né? Porque ela não está nessa fé racional. Fala, olha, o pastor falou isso, mas eu vou verificar na igreja. Se ele falou mal de alguém, poxa, a Bíblia fala para que o irmão não falar mal do outro. Né? Então, isso não está batendo. Então, tudo você tem que verificar. O que a Bíblia diz a respeito? Então, você vai ver a diferença daqueles que creem e dependem de Deus ou daqueles que fazem da obra um brinquedo. A gente já teve pessoas que não eram de Deus no nosso meio, até mesmo próximos de nós, e essas pessoas, elas não nos influenciaram. Mas elas ficavam perdidas, porque ela tinha outros pensamentos contrários, mesmo estando na igreja. É que às vezes a pessoa que ela é assim, ela não é de Deus, mas está inserida ali como um pastor, uma esposa de pastor, uma obreira, o que acontece? Ela tem que, claro, se comportar como uma pessoa de Deus, né? Mas ela às vezes ela não concorda com algumas coisas, né? Ela não segue algumas direções. Então eu lembro que algumas pessoas que já não estão mais no nosso meio, elas sempre foram diferentes, né? Você vê, olha, vamos fazer isso. Aí a pessoa, mas eu não acho, né? Vamos então ir para lá. Mas eu acho que não. Vamos sacrificar isso. Mas eu gosto tanto. Quer dizer, a pessoa, ela tinha esse comportamento, assim, não era um pecado, né? Mas ela era diferente, ela não vestia camisa, ela não estava, né? Não é aquela pessoa que ela é mesmo, não. A igreja de Jesus tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a igreja de Jesus. Então, quando é pedido para essa pessoa uma coisa, então ela entende, ela nem pergunta, igual como Jesus falava com os discípulos, com os apóstolos, com os profetas, muitos deles nem perguntavam por que isso, né? Só os que estavam começando na fé, como os discípulos, mas os profetas, não, é Deus falando. Então eles aceitavam e falavam com convicção, sem dúvida. Quer dizer, por quê? Porque eles estavam firmados que Deus era o grande Deus, é o Altíssimo, o Poderoso. Não era qualquer pessoa que estava falando com ele, né? Então, eles tinham esse respeito, esse temor, né? A palavra certa é temor a Deus. Então, quando o Espírito Santo dirige a igreja para uma coisa, todos que têm o Espírito aceitam e não fica dizendo, eu acho que não, né? Fica tendo essas dissensões, né? Mas eu penso assim, né? Ela fala isso, mas eu penso assim. Tá dividida. Normalmente, essas pessoas no nosso meio, elas não conseguem ficar. Elas acabam se sentindo muito diferentes. Cansam, né? E cansam. De representar. Né? Cansam de sacrificar, né? É exatamente isso. Elas cansam de sacrificar. Porque você vê, a vida cristã, ela é sacrifício todo dia. E tem horas, por exemplo, eu lembro que quando eu era ainda recém-casada, eu lembro que nessa época que a gente descobriu sobre o Natal, né? Que a gente sempre comemorava o Natal. E o Natal, eu gostava muito do Natal. E é bonita a festa, porque né? eu gostava eu que decorava a árvore, né? Eu gostava de decorar e eu gostava de, quando chegava a época do Natal, eu gostava de ir na loja que tinha só árvore de Natal e comprar os enfeites, né? Aquelas luzes e botar os presentes debaixo da árvore e a gente ter aquelas brincadeiras de amigo oculto e estar com a família. Sabe, assim, eu gostava muito disso. Fomos criados assim, né? E quando eu fiquei sabendo, né? Quando a gente caiu, que a gente descobriu
que Natal é pagão, uma festa pagã, né? É uma festa pagã e que a árvore tem um significado ruim, que no passado a árvore era usada, né? As pessoas sacrificavam crianças diante de uma árvore e botava enfeites nas árvores, né? Então tem toda esse passado do Natal que a gente não sabia, né? E realmente você não vê Natal na Bíblia. Isso é incrível que a gente, né? A cultura, ela nos envolve tanto que a gente nem questiona da onde vem, né? A cultura. E aí eu lembro, mãe, que quando eu fiquei sabendo, aquilo doeu, né? Naquela época eu fiquei assim, poxa, mas eu não vou poder fazer. Então eu chegava assim, dia 24, e a gente assim, não é mais aquele dia. Não pode, né? Então, assim, a gente até já fazia um jantar, mas não era Natal, né? Então, eu lembro que foi o primeiro sacrifício, assim, de uma cultura que estava muito enraizada em mim. E ainda está em muitas casas. Hoje não tá para mim, né? Pra gente não tá. Mas aquilo lá foi o início de vários outros sacrifícios que eu ia fazer na minha vida, que eu tive que tirar da minha rotina, da coisas que eu gostava, porque Deus vai mostrando, e ele é tão misericordioso que ele não mostra tudo de uma vez, para você não assim se escandalizar, né? Então ele vai aos pouquinhos. O Natal, aí depois você vai descobrindo outras coisas, né? Um jeito seu. Aí a maneira de se portar. Você foi criada de um jeito que você achava que era certo. E aí, de repente, Deus mostra, olha, esse jeito não me agrada. E você vai começar, né? Aí você vai sacrificando, porque você é de Deus. E você quer agradar. Então você não cansa de sacrificar para Ele. Pelo contrário, você tem prazer quando Ele mostra para você, dói, né? É difícil, mas você faz, né? Você faz. Mas tem gente que cansa. Então, aí depois disso aí teve, né? Festa de Natal, aí depois festa de aniversário, né? Festa de aniversário. Então, no meu aniversário, hoje, meu aniversário passa batido, né? Antes eu ganhava um monte de mensagem, ganhava um monte de presente, um monte de gente mandando recado para mim. Hoje meu aniversário passa batido, assim. Um dia como outro qualquer, né? Então a gente foi sacrificando vaidades, né? Coisas que eu gostava, que eu comecei, isso aqui é muito bom, eu gosto muito disso. E Deus foi mostrando, não, isso aí não tá fazendo bem a você. Isso aí não é para isso não é fazer Deus convém. O primeiro, né? Porque, por exemplo, a mãe coloca o filho lá em cima, quer dar o presente, quer fazer a festa de 1 ano, de 2 anos. Quer dizer, ela não está colocando Deus em primeiro. Ela fez isso para Deus antes de fazer para o filho? A resposta sempre é não. Primeiro é o filho. Então, quer dizer... Foram muitos sacrifícios, glorificando a própria pessoa, não glorificando a Deus. Então nós agradecemos por mais 1 ano de vida, o Senhor tem me guardado. A gente abençoa a pessoa, poxa, graças a Deus que você fez tanta e tal idade. Deus já te guardou de tanta coisa. Que esse ano você venha arrebentar ainda mais, né? Mas não parabéns, louvado seja você, não fazemos mais isso. A gente não está aqui mandando ninguém, não, né? A gente não está aqui impondo ninguém. Isso é o que nós fomos revelados. Deus revelou pra gente, né? Deus revelou. Que quem tem que ser glorificado, Ele é o único que deve ser glorificado. Ele é o único Senhor e Deus. Então, primeiro Ele. Mas tem gente que fica assim, não. Isso também, né? Não. Poxa, eu também não posso usar fio dental, mas por que não pode usar fio dental? Não. Por que não pode? Gente, pelo amor de Deus, isso tá demais. Quer dizer, a pessoa cansa, ela não está disposta a tudo ou nada. Sabe? Então, nessas pequenas coisas, que são pequenas, porque isso aí, você não cantar parabéns, você não colocar fio dental, mãe, é
é o mínimo, porque tem outros sacrifícios que a gente faz que são muito mais difíceis, né? Mas se a gente perdoar, não faz, né? Perdoar, orar pelo inimigo, relevar, fingir que não viu, né? Sacrificar a sua vontade, os seus sonhos, você deixar de curtir a vida para servir a Jesus, né? Como está escrito, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então são sacrifícios muito mais fortes, muito maiores. Mas as pessoas se apegam a essas outras pequenininhas. Então não pode. Então não dá. Aí quer dizer, se ela não consegue fazer essas que são mais fáceis, imagina as maiores, né? Então muitas pessoas cansam de sacrificar. Por que elas cansam? Porque elas não fazem parte do corpo. O corpo, você vê, a gente vai envelhecendo e o corpo vai sacrificando mais, né? Então a gente, assim, antes, quando eu lembro que eu comia 2 pães à tarde, todo dia, lá em Londres, né? Eu não tinha nem 30 anos ainda, né? Entre os meus 20 a 30 anos, eu comia pão todo dia, 2 pães, batata frita com... Não, eu gostava de botar batata frita com macarrão. Olha só, gente, eu comia batata frita, eu só comia macarrão com batata frita, tá? Eu comia tudo que era, assim, de engordar. Arroz branco todo dia, assim, de manhã e de noite, sabe? Eu comia muita coisa, assim. E eu não engordava. Eu comia, assim, comia chocolate, todo dia chocolate. Olha, eu assim, não engordava. Aí, passou os 30, começou a engordar, né? Aí eu comecei, assim, a ver que eu estava engordando, né? E eu comecei a ter outros probleminhas, assim, porque antes eu trabalhava, fazia jejum, fazia jejum quase que o dia todo, e eu trabalhava muito, dormia tarde, acordava cedo, ia para lá e para cá, né? Aí depois dos 30 começou a ter probleminhas, começou a ter, assim, tendinite, aí começou a ter, assim, o seu triglicérides está um pouquinho alto, né? Sabe aquela coisa, o corpo começou a pagar, né? Pagar pelo jeito que eu vivia antes. Não fazia exercício, nada. Então, eu tive que começar a sacrificar. E foi assim, né? Aos poucos. Hoje, aos 46 anos, olha só, eu tenho 46 anos. Aos 46 anos, eu não posso de jeito nenhum comer como eu comia naquela época. Porque o meu corpo, ele vai me punir se eu fizer isso. E você não gosta de fazer exercício, faz todo dia. Eu tenho que fazer, se bem que essa quarentena a gente não está fazendo. Mas eu faço os exercícios mesmo sem gostar. Olha os sacrifícios que a gente tem que fazer para se manter saudável, né? Antes você não precisava, mas aos pouquinhos você vai vendo que faz parte da sua vida o sacrifício. Essa parte física, carnal, todo mundo entende. Eu vou sacrificar, vou comer menos. Mas a parte espiritual, ela não entende que também tem que ter sacrifício, não é interessante? E não é uma coisa constante, não é um sacrifício para sempre. É isso que a gente está falando. O sacrifício vai aumentando. Tem mais sacrifício, tem mais coisa para você sacrificar. E você vai tendo condições de sacrificar mesmo, com prazer. Agora, não, mãe, obrigada. Eu fico pensando nessas pessoas que são contra o sacrifício, né? Que pregam contra o sacrifício. E que colocam tudo na conta de Jesus. Não, Jesus já sacrificou. Fácil, né? Essa vida cristã. Né? Mas ele não ia falar, tome a sua cruz. Que cruz é essa? É de sacrifício, né? Então, ele está falando, olha, vocês, é bom, né, que haja entre vós heresias, essa coisa de você não sacrificar, que você não precisa sacrificar, é uma heresia, né? Para a gente saber quem é quem. Quem é quem? Quem é os da fé? Quem são os de Cristo, né? Aí fala aí, mãe, continua aí no 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar... Não é para comer a ceia do Senhor, porque
Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Quer dizer, ontem nós tivemos a Santa Ceia e ele estava dizendo, né? Ele aqui diz que não é que diz, um serviço, né? Um momento que você lembra do sacrifício de Deus. E naquela época era para se comer, para se embriagar. Então, o apóstolo aqui está chamando a atenção. Era como se fosse um momento de se socializar, né? Ah, vamos na igreja hoje para... Aí vai lá, faz um look, põe um look para aparecer, chega lá. Ah, minha amiga, e tal. E como nós vimos quando nós chegamos em Nova York, que iam pessoas na igreja só para comer. Na hora da mensagem eles não estavam lá, mas quando chegava a hora da comida, eles chegavam. Quer dizer, isso não é o que Deus pediu de nós, comemorarmos a Santa Ceia. E ele está falando também que a atitude das pessoas, né? Você vê que você pode ver aqui no espelho, o Renato acabou de chegar, vai tomar um café. Bom dia, Renato. Bom dia. Então, essas pessoas, elas tinham, por que ele está falando da Santa Ceia e das dissensões, né? Porque a Santa Ceia é justamente para nós tomarmos parte do corpo do Senhor Jesus e do sangue dele, ou seja, nós somos um só, né? Nós fazemos parte, quando Jesus deu lá para os apóstolos, né, naquela última ceia, ele estava fazendo, vocês são meus, nós somos um, né? Então a Santa Ceia para unir. É para unir, é para a gente estar todo mundo no mesmo espírito. Só que quando ele pergunta, não tens casa? Cada um não tem sua casa? Por quê? Porque a Santa Ceia lá na igreja de Corinto estava sendo feita de qualquer forma, tipo, não era essa união de espírito. Era um socialismo. Era uma forma de se socializar, né, um com o outro, mas e meio que um ritual, uma religiosidade. Aí vamos tomar a Santa Ceia? Vamos. Porque a gente não tomou ontem, ou não tomou semana passada, vamos tomar, sabe? Então não tinha esse espírito de união, de sacrifício. Nós somos um só. Nós estamos aqui para sacrificar também. Assim como Jesus sacrificou por nós estamos aqui para sacrificar também. Por isso que ele fala, que ele está falando das dissensões e da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma representação dessa união de Jesus com a gente. Olha, esse é o meu corpo que eu dou, né, para você. Esse é o meu corpo que eu dou para você. Ele está unindo a gente. Então, a Santa Ceia é uma representação da igreja. A Santa Ceia é a representação do sacrifício, de sacrifício. Então, como é que você pode participar da Santa Ceia e não fazer parte da igreja, né? Não fazer parte da igreja espiritual. Você não fazer parte do corpo de Cristo. Você não sacrifica a sua vida. É isso que ele está falando aqui. E aí, continuando, mãe, porque 23, né? 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quer dizer, lembrar que ele sacrificou e agora nós vamos sacrificar para segui-lo. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Quer dizer, não era para se embriagar, né? Era para lembrar dele. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Olha aqui a responsabilidade. A responsabilidade, né? E você vê que, porque aquilo ali é um ato de santidade, né? A Santa Ceia é santa, né? Santa Ceia, né? Não é uma ceia, né? É uma Santa Ceia, é santa. Então, as pessoas, como é que elas elas se tornam indignas da Santa Ceia? Quando elas tomam a Santa Ceia sem ter essa consciência. Discernimento, né, do pecado. Né? Sem ter essa consciência que, poxa, assim como Jesus sacrificou sua vida por mim, eu também sacrifico a minha vida por ele. Vou fugir do pecado, né? Então, quando para você ser indigno da Santa Ceia, tem muita gente sendo indigna da Santa Ceia. Porque só, o sacrifício de Jesus, obrigada, hein? Valeu. E toma só também para que outros vejam que ele está tomando, mas não faz nada pela sua fé. Não faz nada em retorno desse sacrifício de Jesus, né? Quando você falou assim, que você entregou sua vida para Jesus, o que isso que significa, na verdade? Hein? O que isso significa? O que você está fazendo a respeito dessa entrega, né, que você disse ter dado para ele? Porque se você vive a sua vida como você bem quer, então você não entregou. Porque assim, quando a gente entrega, eu vou entregar esse copo aqui vazio para minha mãe, né? Uhum. Então o copo agora é dela. Então ela faz o que quiser com o copo. As pessoas estão entregando a vida para Jesus assim, ó, olha, entrega, hein, para você. Hein? Depois pega de volta. Não, nem pega, ela nem dá, ó. Eu estou entregando, hein? Eu estou entregando, mas é meu. É meu, essa vida aqui é minha, mas é sua. É sua, mas eu quero fazer o que eu quero, mas é sua, tá? Olha só, enganando, se enganando. Sabe? É por isso que muitas não recebe o Espírito Santo, por isso que muitas estão aí deprimidas, pensando em cometer suicídio, cheias de dúvidas, sabe, fracas na fé, porque não entregaram a vida para Jesus. A vida é sua ainda, você que está com ela, e você não tem como proporcionar segurança, não é mesmo? Você não tem como proporcionar firmeza, paz para você mesmo, você não tem. Então, por isso que você é vulnerável, por isso que você é fraca. Você tem que fazer isso, você tem que entregar a sua vida de vez. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, então eu falei assim, agora, o Senhor decide o que vai acontecer com a minha vida. O que o Senhor quer que eu faça? Então, o que Ele pede, eu sacrifício. Olha, Cristiane, eu quero que você não tenha mais seus sonhos pessoais. Tá bom. Então, não vou ter mais sonho pessoal. Olha, Cristiane, eu quero que você venha me servir. Eu vou servir. Eu quero almas, eu vou ganhar almas. Quer dizer, tudo que Deus quer de mim, porque a minha vida é dele, eu vou fazer. Por isso que nós estamos falando aqui, que a vida cristã é um sacrifício diário. E não é um sacrifício. Mas eu já sacrifiquei isso aqui. Mas aí tem outras coisas. Mas olha só, você vê em nós, né, que temos sacrificado e vamos continuar sacrificando mais. Você vê em nós pessoas bitoladas, pessoas infelizes, insatisfeitas, sabe? Aquelas pessoas assim que estão ali sendo oprimidas, não podem fazer nada na vida, não têm felicidade nenhuma, são pessoas assim que não podem curtir nada. Você vê isso em nós? Eu não creio que você vê isso em nós. Pelo contrário, nós é que curtimos bem. Quanto mais a gente sacrifica para Deus, mais realizadas nós somos. Mais recebemos. Mas quem dá, recebe. Tá. Aí que Deus diz, vai ver a diferença daqueles que me servem e dos que não me servem. Quer dizer, porque uma entregou e a outra não. E a gente se realiza, não é com as coisas que o mundo se realiza. Tá? Porque a gente sacrificou essas coisas. Por exemplo, muitas pessoas se realizam viajando, conhecendo o mundo, né? Elas se realizam nisso.
Só que quando elas estão lá, acaba, né? Acaba aquele prazer de estar ali naquele lugar. E ela tem que ficar viajando mais, ela tem que continuar. Viajando, tirando fotos, elas estão com depressão, tão triste. Então, a gente não faz isso. A gente não vive aí viajando, conhecendo lugares, passeando, né? Mas a gente fica praticamente na igreja, em casa. Mas Deus nos realiza assim. Quer dizer, a gente sacrificou coisas que depois vieram mostrar que não eram uma grandes coisas. A gente experimentou melhor do que todas essas coisas que o mundo oferece. Então, amigas, fica aí a meditação de hoje. A gente parou em qual versículo? 30 seria agora o resultado. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Como eu falava com que já morreram. Né? Porque não tiveram esse temor de ser digno de participar do corpo do Senhor Jesus. Nós vamos deixar a continuação dessa meditação para a próxima, tá bom? E fiquem aí, fiquem na fé. Quer falar mais alguma coisa? Não, até amanhã então. Então, até amanhã. Tchau, tchau.